Olá, você ligado aqui na Central Esportiva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu já começo com uma pergunta para o meu parceiro de sempre aqui do nosso quadro de curiosidade, de memória, que é o André Samora. E a pergunta é a seguinte, André: você sabe que a gente está no fim de outubro, né? E o que é que isso quer dizer, André Samora? Quer dizer que estamos muito próximos da Copa do Mundo de 2022, a primeira vez que a Copa será disputada no fim do ano, e a gente já está contando os dias para a tão sonhada Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. É isso aí, você acertou, era justamente isso que eu queria saber, André. A gente está no fim de outubro, a gente passou do dia 20, quer dizer, sabe o quê? Que faltam menos de um mês para o pontapé inicial do maior torneio de futebol do mundo. E claro que a gente não ia deixar passar esse assunto percebido. O nosso quadro é de curiosidades sobre futebol potiguar, majoritariamente, mas se tem Copa do Mundo, tem também um espaço para curiosidades e memória também da Copa. E hoje com curiosidades, né, André? Focando em temas assim que talvez nem todo mundo saiba. E o que não falta são histórias nessa competição que existe há quase 100 anos, né? A primeira edição foi em 1930. Então hoje a gente vai falar do primeiro gol, do maior artilheiro, de até chocolate vamos falar hoje. Não vou dar spoiler, mas até de chocolate vamos falar. E até de uma Copa do Mundo que nem teve final. É isso mesmo, Matheus. Eu confesso que nessa daí, a Copa do Mundo que não teve final, quando a gente estava fazendo a pesquisa, eu fiquei, caraca, essa Copa não teve final? Então já vou deixar aqui espaço para quem está nos acompanhando, deixar aí nos comentários. Ó, qual é a Copa que não teve final? Qual é a família? Uma galera, com certeza você vai gostar, então se vai gostar também, deixa aqui o like. Sem mais delongas, André Samora, vamos direto ao assunto com a primeira curiosidade. A primeira curiosidade, a gente já começa falando sobre os artilheiros. Tem vários artilheiros, mas o maior artilheiro da edição de uma Copa do Mundo, né, de várias edições, contando todas as edições da Copa do Mundo, é um jogador nascido na Polônia, mas não é o Lewandowski. Ele nasceu na Polônia, mas ele se naturalizou alemão, que é o Miroslav Klose, que marcou 16 gols durante as Copas de 2002, 2006, 2010 e de 2014. Então, o maior artilheiro com 16 gols, Miroslav Klose. Ele ultrapassou justamente, André Samora, um brasileiro na Copa do Mundo do Brasil, jogando contra a seleção brasileira no fatídico 7-1. Ele ultrapassou o Ronaldo Nazário. Ronaldo, não precisa nem colocar o sobrenome. Ronaldo tinha 15 gols, aí veio o Klose, fez 16, o 16º, justamente contra a seleção brasileira. E a foto que a gente viu é realmente desse jogo, do 7-1. E olha, Matheus, para ser pior ainda para o Ronaldo, eu quero falar para vocês que o Ronaldo estava na partida como comentarista da Globo. Então ele teve que comentar o Miroslav Klose passando ele. Vamos falar a verdade que o Klose, ele precisou de muitos mais jogos para passar o Ronaldo. Ele teve que jogar 28 partidas. E aí em 28 ele fez 16 gols. O Ronaldo fez 15 gols em 19 partidas. Ou seja, 9 partidas a menos do que o Klose. Porém, o francês Just Fontaine, esse sim tem uma média surpreendente. Ele fez 13 gols em 6 jogos na Copa do Mundo de 1958. E parou por aí. Só uma edição, fez 13 gols logo aí nessa Copa de 58, mas nunca mais jogou uma Copa do Mundo. Então pronto, passada a nossa primeira curiosidade, não começou tão agradável assim, mas vamos aqui deixar para a nossa audiência, para o nosso espectador, um clima mais de Brasil, de torcida, expectativa por essa Copa. Agora, jovem jogador a conquistar a Copa do Mundo, e esse sim, acho até que o palpite é muito fácil também, acho que pelo menos é brasileiro. Estou falando de Pelé, que é considerado o rei do futebol. O reinado dele começou bem cedinho, carinha de novo, nem tinha barba, mas já aos 17 anos, de 8 meses de idade, ele conquistou a Copa da Suécia em 1958 e justamente marcando 2 gols na final, André. E o Ronaldo é o segundo, novamente falando de Ronaldo Fenômeno, que com 17 anos e 9 meses, ele foi campeão da Copa de 1994. Um mês a mais do que o Pelé, mas aí na Copa de 94 ele praticamente não jogou. Ele foi mais para integrar
o elenco da seleção brasileira. E deu sorte para as outras edições, né? Foi fundamental, foi muito participativo, fundamental, levando a seleção até a final, não conseguiu conquistar, mas em 2002 levantou. Era o começo também do Ronaldo. E já que falamos do mais novo, também temos o mais velho. E recentemente, na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, que é o goleiro egípcio Essam El Haddari. Ele que nasceu no dia 15 de janeiro de 1973 e entrou na Copa do Mundo de 2018 na Rússia com 5 meses. Então aí é o egípcio Essam El Haddari, o mais velho que jogou uma Copa do Mundo com 45 anos e 5 meses. No caso, a jogar, né? O egípcio, o Pelé, o mais jovem a conquistar, a jogar nessa categoria está o Egito. E o que chama atenção, André, quando você fala, o cara nasceu em 1973 de janeiro. Aí eu paro para pensar, o meu pai é mais jovem, é mais novo do que o El Haddari. E eu pensei, nossa, se na Copa do Mundo meu pai tivesse jogado, realmente é um absurdo. E isso também, André, é uma prova que o futebol, a preparação física, tem sido um fator muito importante. Né? Um jogador com 45 anos jogar no torneio de maior nível do esporte mostra realmente a fisiologia tem sido um fator muito importante, e prova disso, eu até ia dizer o seguinte, poxa, cara, 45 anos, esse é um recorde difícil de ser quebrado. Só que aí, o recorde anterior era justamente da Copa de 2014, uma Copa antes. Foi do goleiro colombiano Farid Mondragón, que jogou aqui na terra brasileira, terra Tupiniquim, com 43 anos de idade. E agora a gente também tem um assunto que muita gente gostaria de saber. Já que a gente falou aí, a gente tem uma curiosidade muito legal, que é o jogador com mais participações em Copa do Mundo, né, Matheus? É isso aí, acho que essa também é uma boa. Aqui eu vou incluir uma curiosidade, mas nem é tanto, né, já que nosso público é brasileiro, como a gente, isso todo mundo sabe, que o Brasil é a seleção com mais participações em Copas do Mundo, na verdade é a única que participou de todas, mas o que chama a atenção, André, é a nossa curiosidade. Qual foi o jogador que em mais edições participou de Copas do Mundo? Eu já anuncio, não é brasileiro. Matheus, porque nessa lista, quem lidera com 4 jogadores que jogaram 5 Copas do Mundo, que são eles, os mexicanos Antônio Cabarral, que jogou da Copa de 1950 até a Copa de 1966, ou seja, 5 edições, 50, 54, 58, 62 e 66. E também o outro mexicano, o Rafa Márquez, que jogou de 2002 a 2018, também 5 edições. Temos na lista também o alemão Lothar Matthäus, que jogou de 1982 até 1998, 5 edições também, e o italiano, o goleiro Buffon, que esse jogou de 1998 a 2014. Eu te digo, ele só não foi o com mais participações em Copa do Mundo porque a Itália não se classificou para a Copa de 2018, porque ele com certeza seria titular da Copa de 2018 se a Itália se classificasse, e aí ficaria isolado com 6 edições, mas isso não ocorreu. E justamente a Itália, né, quando você vê a Itália, tinha todas as condições, a segunda maior vencedora aí, junto com a Alemanha de Copas do Mundo, e por isso, justamente, não estar na Copa do Mundo não deu ao Buffon, certamente, eu estou com você, André, talvez até não fosse o titular, tem o Donnarumma ali já, né, em 2018, mas certamente ele faria parte dos convocados, se não foi, então fica empatado aí com esses outros 3. E Matheus, eu estava pensando o seguinte, falei, o Pelé, será que o Pelé não chegou a jogar 5 edições? Não, o Pelé jogou 4, mas de 4, o Pelé ganhou 3. Ele jogou 58, 62, 66 e 70. E ele ganhou 58, 62 e 70. Então aí não tem brasileiro, mas a melhor participação com certeza com rendimento, com certeza do Pelé. Não, e outro detalhe que eu coloco o Pelé não foi justamente por causa disso, não foi porque o Brasil não participou na Copa, porque como a gente já falou aqui, como eu falei, o Brasil participou de todas. E o Pelé começou muito cedo, ou seja, poderia ter jogado mais Copas, mas aí o Pelé, como a gente sabe, né, se aposentou muito cedo do futebol, na verdade, vamos dizer, profissionalmente. Ele teve aquele período jogando nos Estados Unidos, mas ali já era
acho que até uma parte mais de entretenimento, de levar o esporte a expandir, até como um ícone, né? Então, Pelé largou cedo, vamos dizer assim, a seleção brasileira. E agora, a maior goleada de uma Copa do Mundo, que não é o 7-1. Eu sei que você deve ter imaginado, até porque o Brasil tomar 7-1 é algo inaceitável, mas no maior torneio de seleções, ocorreu na Copa da Espanha, em 1982, quando a Hungria venceu El Salvador por 10-1. Então aí um jogo aí que o coitado do cara teve que colocar um novo... colocar de forma diferente os números, né, na placa, que na época não tinha um placar eletrônico, então você precisava aí de uma ajuda muito complicada para colocar esse placar. 10-1, até hoje, a única goleada da Copa do Mundo com 2 dígitos. Exatamente, porque também não se espera isso na Copa do Mundo, né? Então realmente é surpreendente. E esse eu diria que vai ser um recorde difícil a ser batido, mas a gente já teve, André Samora, outros placares bem lá. Você citou aí logo do Brasil 7-1, bem recente, em 2014, mas do top 5 goleados, vamos fechar assim, teve Iugoslávia, uma seleção que nem existe mais, os países que lembraram ali, venceu por 9-0 o Zaire, ou seja, que também não existe mais. Nem Iugoslávia nem Zaire existe, Iugoslávia dissuadiu, viraram outros países da Iugoslávia, e o Zaire hoje é a República Democrática do Congo, 9-0, como eu falei, isso na edição de 1974. Depois tem Hungria 9, Coreia do Sul 0, a Copa do Mundo de 1954. Alemanha 8, Arábia Saudita 0, essa mais recente, deste milênio, Copa de 2002. E Uruguai 8, Bolívia 0, isso na Copa de 50, a primeira no Brasil. E, Matheus, temos aí mais uma curiosidade, que é o seguinte: o primeiro jogador a marcar na Copa do Mundo. É isso aí, André. E agora a gente vai para uma fase mais aprofundada, vamos dizer assim, de curiosidades bem curiosas, vamos fazer assim. Curiosidades que a gente quis desenvolver mais. E essa, André, realmente é muito interessante, porque a princípio parece uma informação simples. Tipo o cara que marcou o primeiro gol de Copa. É realmente curioso, é legal saber, mas teve reviravoltas. Você vai explicar isso, mas já para deixar claro, contar a história desse fato, o jogo aconteceu no estádio Pocito, no Uruguai, primeiro Copa do Mundo em 1930, estádio esse que nem existe mais, era do Peñarol, e o primeiro jogador a marcar em Copa do Mundo foi o francês Lucien Lohan. O tempo dele abriu o placar para a goleada da França por 4-1 contra o México. E o que é mais interessante nisso tudo, né, Matheus, é que esse gol feito demorou muito tempo a ser reconhecido, como você disse, porque como a cobertura da Copa do Mundo na época era muito escassa, né, sem televisão, nem existia televisão no Brasil, e os escassos registros fotográficos, esse gol antigamente era acreditado ao americano Bert McGee. E aí depois disso, depois de muitos anos que foi aí acreditado realmente para o Lucien, esse que aí é o francês, né? Depois ele bem velhinho, segurando aí a bola de futebol, que ele fez o primeiro gol de uma Copa do Mundo. É legal esse registro. Sabendo que fez história, né, André? E o que você falou, por que você citou o McGee, o americano, que fez o gol, né, jogando pela seleção dos Estados Unidos? É porque antigamente, antes era acreditado a ele. Só que, como você falou, os registros eram muito complicados, não tinha internet, obviamente, não tinha televisão. E aí, a cobertura fotográfica era baixa também, né? Só que o McGee fez o gol, na vitória de 3-0 contra a Bélgica, fez o primeiro gol dos Estados Unidos. E por que existe a dúvida, então? Como é que pode? É porque os jogos, André, aconteceram simultaneamente. Hoje, se a gente aqui teve de férias durante a Copa do Mundo e quiser assistir todos os jogos, humanamente a gente consegue. Não existem 2 jogos ao mesmo tempo. Só que a época existia sim. E aí foi onde residia o problema. Depois da revisão, olhar os dados e tudo mais, viu-se o seguinte: o Lohan, francês, fez gol aos 19 minutos do primeiro tempo, enquanto que o McGee fez aos 23 minutos do primeiro tempo. Ou seja, por 4 minutos, o Lohan
é um nome marcado, assim, definitivamente na história das Copas do Mundo. Foi o primeiro a marcar no maior torneio de seleções do mundo, o francês Lucien Lohan. E agora, Matheus, a gente ainda não perde a conta, estamos na 7ª curiosidade, e agora a gente vai falar de chocolate. Não vamos falar sobre a Suíça, se você está achando isso. Ó, alô, Arthur, vá atrás do patrocínio da Lacta, porque agora a gente vai falar de chocolate, ó, que já está na minha mão. A gente já está na minha mão, um diamante negro. Você conhece esse chocolate? Tenho certeza que sim, porque é o mais vendido do Brasil até hoje. E o que ajudou a deixar esse chocolate mais tradicional ainda foi o diamante negro. Ué, como assim? Não é o nome, já não é diamante negro? Eu vou explicar. Antigamente, esse chocolate que a gente está mostrando agora, ele se chamava chocolate ao leite com crocância. Era o nome. Nome horrível, mas era o nome na época, em 1938. E aí a Lacta queria algo que deixasse mais próximo do Brasil, que o Brasil se familiarizasse com o chocolate. Então, por isso, decidiu usar a fama de um jogador muito bom na época, que era o grande Leônidas da Silva. Ele foi o cara que marcou 7 gols e foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1938. Ele era considerado o melhor jogador do Brasil na época. Ele foi o grande nome do Brasil antes do Pelé, por exemplo. Então ele, a Lacta, querendo que esse chocolate ficasse famoso, colocou o nome de Diamante Negro, porque este era o apelido do Leônidas da Silva. Então, depois disso, além do Leônidas da Silva ter ajudado a popularizar o futebol, ele também conseguiu alavancar a venda da barra de chocolate, que até hoje é a mais vendida do Brasil, segundo a própria empresa. Então aí tem uma imagem que eu acho muito linda do Leônidas da Silva fazendo um gol de bicicleta com o diamante negro, a barra de chocolate ali do lado. Porque uma curiosidade também, foi o Leônidas da Silva que inventou o gol de bicicleta. Essa era fantástica. Acho que a gente ter anunciado logo no começo, né? Deveria realmente, caberia, porque, como você falou, Diamante Negro foi um apelido dado ao Leônidas pelo seu desempenho dentro de campo. Diamante naquele do sentido de algo especial, de muito valor, negro pela sua cor, também essa representatividade. E aí o cara simplesmente populariza o futebol e também o chocolate. Então, muito merecido. É mistura de gastronomia, de cultura, de Brasil e seleção e Copa do Mundo. Essa curiosidade que realmente merecia estar aqui. E, Matheus, agora a gente vai falar daquela curiosidade que também todo mundo se perguntou lá no início. Já houve uma Copa do Mundo sem final, é isso mesmo. E você pode ter até passado despercebido, porque isso aconteceu em 1950, na Copa que foi no Brasil, e quando a fase final foi definida no quadrangular. Então, essa Copa aí que muita gente nem sabe que foi definida num quadrangular, porque muita gente só lembra da final Brasil-Uruguai. Exatamente isso, André. A gente não talvez associe, talvez quem está acompanhando associe, mas o Brasil, por exemplo, entrou nesse jogo dependendo de 2 resultados. Na verdade, contando com 2 resultados. Não era uma final, o jogo único, era como você falou, quadrangular. Todos jogam contra todos. Brasil, Uruguai, Suécia, Espanha passaram da primeira fase para a fase final, que era de quadrangular. Todos enfrentaram entre si. E aí, a pontuação final definiria quem seria o campeão do mundo em 1950. A única Copa sem final, como a gente falou. Só que sem final na teoria, porque na prática foi. Aí eu explico. O Brasil venceu seus 2 primeiros jogos, e isso acho que dói tanto o brasileiro, né? 7-1, o Brasil já teve um resultado desse jogando em casa, e feliz com o resultado positivo, venceu a Suécia, e a Espanha venceu também por 6-1. 2 goleadas, ou seja, chegava na final só dependendo do empate. E aí o Uruguai teve um caminho muito mais difícil, né, Matheus? O Uruguai eliminou a possibilidade de ou Espanha ou Suécia também ser campeã. Por quê? Ele empatou com a Espanha em 2-2 e venceu a Suécia por 3-2.
E aí entra aquele fatídico jogo, né, para o brasileiro, que é tido como uma final de fato, porque o campeão seria ou o Brasil ou o Uruguai, só que o Brasil tinha vantagem do empate, porque tinha uma pontuação melhor, né? Tinha vencido os 2 jogos, enquanto que o Uruguai tinha vencido um e empatado o outro. Então a seleção canarinha, né, como a gente falou, jogando pelo empate, e mesmo assim a gente já sabe qual foi o desfecho, né, Matheus? O desfecho a gente já sabe, o desfecho é Maracanã. Você saiu na frente, André. Veja só, saiu na frente do primeiro tempo, mas aí com o Maracanã lotado, quase 200 mil pessoas acompanhando esse jogo de futebol. Os uruguaios foram lá e conseguiram virar o jogo com gol de Chafino e Didia, muito conhecido, inclusive o último jogador que se envolveu nessa partida a mover, né, foi ele quem tirou o título das mãos brasileiras. Matheus, a gente está indo uma ordem cronológica, né? A gente já passou por 1938, passou duas edições de Copa que não ocorreram, 42 e 46, fomos para 50, mas agora vamos dar um pulo maior, para 1966. E por incrível que pareça, Matheus, ainda não existia cartão numa Copa do Mundo em 1966. E aí, o que fazia num jogo desse? É porque o jogo era muito disciplinado, ninguém batia em ninguém, era para isso, não, pelo contrário. A partir disso é que implementaram os cartões, hoje é tão comum no futebol, mas até 1966, como você falou, em Copa do Mundo, não tinha. E no dia 23 de julho de 1966, no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, durante a partida pelas quartas de final da Copa do Mundo, Argentina e Inglaterra se enfrentavam. Um fato, no mínimo, curioso aconteceu. O então capitão da seleção albiceleste, o Antônio Ratin, contestou a marcação na falta com o árbitro alemão Rudolf Kretlin, que não entendia nada de espanhol, então decidiu usar o dedo indicador, esse aqui, para colocar o jogador para fora, expulsando de campo, diante da reclamação assintosa feita pelo jogador argentino. Porém, o jogador que não entendia alemão, era o alemão e o argentino conversando, ele foi lá, não sabia que ia ser expulso, continuou em campo, e foi necessário chegar de um tradutor dentro do campo, André Samora, para acabar com a discussão e dar um fim a essa torre de Babel. Ninguém se entende. E aí, Matheus, se já era bizarro essa situação, né, de você imaginar que na Copa do Mundo de 66 não tinha cartão, a forma que o cartão foi implementada na Copa de 70 no México também é meio bizarra, porque a FIFA não sabia muito bem o que fazer. Ela começou a adotar os cartões amarelo e vermelho, mas também essa situação veio em algo bem peculiar. Então, o chefe da equipe de arbitragem daquele Mundial, o inglês Ken Aston, que inclusive é acreditado pela FIFA como criador dos cartões, ele estava se deslocando de táxi do aeroporto da Cidade do México para o hotel. E aí o motorista, né, do táxi reduziu a velocidade no momento que o semáforo ficou amarelo e parou de dirigir, né, quando acendeu o vermelho. E aí ele, olha que ideia maravilhosa. Ótimo, eu vou dar amarelo para o jogador dar uma paralisada, tentar dar uma freada, ficar um pouco mais tranquilo. E se ele continuar, eu vou parar ele de vez, dando cartão vermelho. É isso aí. Então tá aí, começou assim, foi implementado na Copa de 70. Algo tão corriqueiro, né, André, que a gente talvez esquece. Não começou desse tempo. Então tá aí, esse foi o início dos cartões, a origem de cada aí, pelo André Samora. E André, agora uma curiosidade muito interessante que a gente deixa por fim, e que aí pertence a nós de certa forma. É a transmissão de partidas, a cobertura de um jogo de futebol. A gente fez isso ao longo dessa temporada de estreia da Central Esportiva, com prazer, obviamente, toda a repercussão, a audiência e tudo mais, a participação. Isso, para mim, foi mais fantástico. E, claro, que a Copa do Mundo também teve evolução. Continuou evoluindo, e assim vai. A Copa do Mundo também. Neste ano, só para a gente ter noção, o rádio completou 100 anos. Mas, mesmo assim, não foi possível transmitir o Mundial de 1930 ao vivo para o Brasil. Ou seja, a Copa de 30 não se tinha notícia simultânea no nosso país.
os mundiais de 30 e 34 foram cobertos para o Brasil exclusivamente pelos jornais impressos. O de 38, aí sim, realizado na França, foi o primeiro a ter, ainda que de modo precário, transmissões em rádio das partidas que chegavam em solo brasileiro. Nessa época, a torcida ainda podia conferir os melhores momentos dos jogos nas telas de cinemas dias depois. Dias depois também, já imaginou? E a televisão, Matheus, existe no Brasil desde setembro de 1950, ou seja, há 72 anos. Mas a primeira Copa televisionada foi em 1954, que transmitiu os jogos dias depois. Então, aliás, você tem que assistir os jogos da Copa de 54. No cinema, você podia assistir na televisão. Era mais confortável. Mas dias depois, do mesmo jeito. Em 1958, que já foi possível acompanhar o torneio, né, a Copa do Mundo, ao vivo na TV, graças ao lançamento do satélite Sputnik 3 pelos soviéticos. Porém, somente os países europeus tiveram aí a oportunidade de assistir a Copa do Mundo de 58 em tempo real. A transmissão ao vivo dessas competições para o Brasil só chegou, olha só, em 1970, na Copa do México. Quando o Brasil ia ser tri. Exatamente. E aí a Copa de 74, 4 anos depois, foi a primeira Copa transmitida a cores. Mas apesar de que poucas pessoas puderam assistir a Copa de 74 de forma colorida, já que a maioria dos poucos que tinham televisão na época só tinham televisores em preto e branco. É isso aí, André Samora. Viajamos todos esses anos, né? Cobertura de Copa do Mundo. Eu já imagino, André, a gente aqui daqui uns 20, quem sabe 30 anos, falando de novo dessa curiosidade aqui de transmissões de Copa do Mundo, falando do streaming também. Já imaginou? Acho que vai ser isso o gancho. Mas é isso, vamos terminando por aqui. 10 curiosidades sobre Copa do Mundo. Se você gostou, deixa o like. Comenta aqui qual foi a curiosidade que você mais gostou, que não sabia. Sabia que não tinha Copa? Você já sabia? Já sabia que era essa? Tem essa curiosidade que também é boa. E pode até render outros vídeos aqui no nosso canal, né, André Santana? E você pode também sugerir novos vídeos, né, novos temas para a gente comentar toda quinta-feira no quadro de curiosidades aqui na Central Esportiva. Então deixa aí a sua sugestão no nosso chat. Aproveita aí para se inscrever e curtir o nosso vídeo, né, Matheus? É isso aí, André. Então é isso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Toda semana tem vídeo novo. E agora, como você viu, o primeiro foi sobre futebol potiguar, o segundo foi sobre Copa do Mundo, e assim a gente vai intercalando até o fim do ano, já nesse clima de Copa e também na expectativa para a temporada de 2023 do futebol norte-riograndense. Agradeço a André Samora e é isso. Até a próxima. O esporte tem um novo lugar. O esporte tem um novo endereço. O esporte tem uma central. Central Esportiva. As transmissões dos seus jogos em um só canal.